Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. Pois é, começando agora o nosso debate nesta terça-feira e com muito prazer estou recebendo aqui o cirurgião dentista Dr. Luiz Fernando Belo. Ele vai cumprimentar a população de Bom Conselho e de toda a região. Doutor Luiz, que satisfação tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papa Caça. É um prazer estar aqui de volta na minha cidade, concedendo essa entrevista aqui para você, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal. Pronto, antes de permear por esse assunto, deixa eu falar aqui, o doutor Luiz, ele já foi blogueiro também, né? Foi. Ele foi blogueiro, atuou aqui na região, aí disse, não, agora eu quero virar, quero trabalhar com dente, né? Exatamente. E foi embora para Recife, né, doutor? E foi em que ano? Olha, na época que eu tinha o blog, fazia cobertura das festas por aqui, era mais ou menos 2012, 2013, por aí. Pronto, ó, tá vendo aí? Muita gente lembra. Olha, deixa eu perguntar o seguinte, como é que a gente pode definir como saúde bucal? O que seria uma saúde bucal? Então, a saúde bucal é quando você tá com todo o meio bucal, com a sua boca em equilíbrio, certo? Quando você não tem aí problemas como cárie, como um tártaro. Então, aí você está com uma boa qualidade da sua boca. O doutor Fernando, aquelas escovas elétricas, elas são mais eficientes do que essas convencionais ou é a mesma coisa, só o movimento? Como é que funciona isso aí? Então, as escovas elétricas, elas são excelentes, porém ainda não é de fácil acesso para todas as pessoas, mas ela é ótima. No consultório odontológico, a gente faz a profilaxia, que é uma escovinha. Então, o movimento que vai ter essa escova elétrica é muito semelhante a esse que a gente tem. Não é igual, mas é semelhante. Então, aí vai ter uma remoção maior de biofilme, que é o que causa problemas de cárie, gengivite. Quem tiver a sua pergunta pode enviar para cá, para o nosso painel interativo. O doutor Fernando vai responder tranquilamente. Deixa eu perguntar o seguinte. Tem dentista que recomenda passar o fio dental após a escovação. Outros não, você passa primeiro o fio dental e em seguida escova direitinho. Qual é a ordem? Ou segue aquela história que a ordem dos fatores não altera o produto, doutor? Então, realmente tem um pouco assim de contradição em relação a isso, mas eu sempre oriento os meus pacientes a fazer primeiro a remoção desse excesso de resíduo que tenha, que fica subgengival, certo? Com o fio dental e após fazer a remoção do restante com a escovação, certo? E lembrando sempre que a escovação, ela não pode ser substituída por enxaguantes ou qualquer outro tipo de coisa que tem aí no mercado, que pode trazer problemas à saúde da gengiva e do dente. Porque existe a questão, não, o sujeito não escovou os dentes, mas pode colocar aquele enxaguante bucal, faz o bochecho lá, jogou, terminou, resolveu o problema. Quer dizer, não resolve. O correto mesmo é fazer escovação, né? Exatamente. Em casos esporádicos que você realmente não conseguir, tá em uma reunião, fez ali um almoço e não vai conseguir, ok, mas sempre que puder tem que escovar. E, como é recomendado, no mínimo umas 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à noite. O de manhã também é interessante, o certo a se fazer é após o café da manhã. Ah, sim? Muitas pessoas têm esse tabu aí, né, de que tipo, acordou, tem que escovar o dente. Tem pessoas que gostam pela sensação do bom hálito, o gostinho refrescante na boca. Mas se vai escovar antes de fazer a refeição, não vai alterar em nada. O importante é fazer após, porque é justamente para tirar esses resíduos, que a gente chama de biofilme, que fica ali grudado no dente e com apenas tomar uma água, como também fazer o uso do enxaguante, não vai estar removendo. Doutor, o detalhe é o seguinte, diz que a acidez que existe na boca, ela também interfere no que diz respeito à alimentação e até ao enxaguante. Como é que funciona isso aí? Bastante. Acidez, o que acontece? A gente muitas vezes vê um paciente que a qualidade da saliva no todo. Então, tipo, se você é uma pessoa que não toma muita água, você vai ter, e você tem uma boa produção salivar.
Então, aí você vai ter uma saliva mais mucosa, mais densa, facilitando que a microbiota na boca, ela fique mais aderida. Então, aí já a pessoa que ela tem a saliva mais fluida, não vai ter essa aderência dessa microbiota no dente e também na língua, em toda a mucosa, certo? Já a acidez, ela está mais relacionada ao aparecimento de erosão ácida, que é quando, às vezes, o dente vai começando a ficar meio cerradinho, próximo à gengiva, certo? Então, isso pode estar relacionado a uma questão de acidez, como também pode estar a uma má oclusão. Aí tem que ser feita a consulta com o cirurgião dentista para ver o que está ocasionando, certo? O aparecimento também de tártaro pode estar relacionado a essa acidez e tratar junto do dentista com o médico, porque provavelmente esse é um paciente que tem algum problema de estômago, uma gastrite. Então é um conjunto. Qual a importância de se escovar a língua? Quer dizer, eu conversava com outro dentista, não lembro qual foi, e antigamente, não sei, ainda existe no mercado o raspador de língua, né? Quer dizer, tal camarada raspa e tal. Mas qual a importância de passar aquele produto, aquele equipamento ou escovar a língua? Olha, tem que ser feita a higienização da língua sempre, certo? Ainda existe o raspador, ainda existe, é interessante usar, mas na própria escova você consegue fazer a limpeza da língua. Entendeu? Porque tem que fazer essa higienização. Na nossa língua, a gente tem as papilas gustativas, que a olho nu a gente não consegue ver, mas ela está ali. Quando a gente se alimenta, fica um restinho de comida. Tanto que se você come alguma coisa de tonalidade vermelha, a língua fica avermelhada. Então, isso é um resíduo que fica ali nessa papila. Quando a gente não faz a escovação dela, ela vai começar a estragar. Então, vem aí o mau hálito, certo? Que também tem uma diferença. Mau hálito e halitose. O mau hálito, geralmente, ele está relacionado em uma questão como essa, de você comer, por exemplo, um salgadinho de cebola e ficar com aquele odor. Já a pessoa que ela tem halitose tem que ser tratada diferente, porque aí está relacionado a algum outro problema, que pode ser estomacal, por exemplo, como também uma diabetes. Ah, sim? Vários problemas bucais estão relacionados a pacientes com diabetes, como também pacientes com diabetes podem não ter o controle por causa de problemas bucais. Um deles é a doença periodontal. O doutor, me diga uma coisa. Quantos dentes tem na boca de um cristão normal? Olha, tem quantos dentes? Hoje em dia, a gente tem muitos pacientes nem tem mais o terceiro molar, certo? Mas aí fica em torno de uns 36, 38 dentes. Existe o último dente, eu esqueci até o nome, que ele já nasce, o sujeito já está com a idade bem avançada. E dói que é um feroz. Por que isso acontece? Ele lá no cantinho, na parte superior, como é o nome desse? O dente siso, o terceiro molar. Por que ele dói tanto? Qual a razão, hein? Olha, vê só, o siso, geralmente quando ele tá nessa fase de doer muito, é quando ele tá semi-incluso. Que ele nasce metade e a outra metade dele não nasce. Aí você vai ter uma pericoronarite, que é a inflamação do tecido que fica em cima dele. Aí é caso de ter realmente que extrair. Quando ele não nasce, é interessante também fazer um acompanhamento com o dentista, certo? Para ver se ele não está prejudicando o osso da mandíbula ou da maxila. Para não estar ocasionando aí, por exemplo, para pessoas que têm casos de... Pois não, quando lembrar pode falar, não tem problema. Pronto, casos também de DTM, Sim, entendeu? De DTM pode estar prejudicando. Me diga o seguinte, olha, são 11 horas e 25 minutos, já há algumas perguntas aqui chegando para o nosso painel, pelo nosso painel interativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o intervalo e na sequência já começo a distribuir aqui as perguntas para o doutor Fernando. Já tem um bocado, doutor. Se prepare aí que daqui a pouquinho eu vou destacar tudinho. Vou abrir aqui o intervalo rapidinho, retornaremos já com o nosso debate. Hoje conversando com o cirurgião dentista, doutor Luiz Fernando Belo. Continue aí, não sai daí, permaneça aí.
Cultura, informações, notícias, entretenimento e muita diversão. Só aqui na Rádio Papacaça, a rádio de bom conselho. O São João chegou. A Prefeitura de Bom Conselho realiza a 33ª Corrida da Fogueira em Bom Conselho. E atenção, atletas, as inscrições já estão abertas até o dia 16 deste mês na Secretaria de Educação. A nossa Corrida da Fogueira será realizada dia 23 de junho, véspera de São João. Faça sua inscrição e participe de mais uma grande Corrida da Fogueira. Realização Prefeitura de Bom Conselho, seguindo no caminho certo. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Você quer mudar sua saúde para melhor com apenas uma atitude simples? Basta tomar Amargo 3 vezes ao dia e rapidamente você sentirá aquela sensação de ter saúde. Para quem sofre com azia e refluxo, o alívio é imediato. Retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Tudo isso o Amargo resolve. Com o Amargo, você vai se alimentar melhor e conseguir absorver mais nutrientes, o que ajuda e muito na sua imunidade, te livrando de possíveis gripes e resfriados. Comece a tomar o Amargo ainda hoje. Você sofre com pressão alta, o colesterol, triglicerídeos e o açúcar está alto demais? Tome Amargo, ele resolve. Amargo, à venda nas farmácias. A Fiat Chevel convida você a conhecer o lançamento da década da marca Fiat, o novo Fiat Pulse SUV, o carro que vai pulsar com você. Um autêntico SUV com design italiano, atraente, moderno, economia, potência e um show de tecnologia. Você irá pulsar mais forte ao conhecer o Fiat Pulse na Chevel Garanhuns, Avenida Euclides Dourado 96. Telefones 3732-3500 e 98802-0429. Estamos esperando você. Rádio Papacaça. Uma questão de amor com você. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. 11h28, de volta aqui com o doutor Luiz Fernando. E tem já algumas perguntas. Vou começar aqui de baixo para cima. Doutor Fernando, bom dia. A partir de qual idade pode usar creme dental para crianças, com ou sem flúor? Um abraço. E aí, doutor? Então, foi uma excelente pergunta essa, porque causa muitas dúvidas nas mães, principalmente mães de primeira geração. E a questão do creme dental sempre tem que ser com flúor, certo? Para criança, os infantis. E a quantidade para ser administrada a partir do primeiro dente, a partir do primeiro dentinho da criança, já faz o uso do creme dental com flúor, na quantidade mais ou menos aí de 1 grão de arroz cru. Depois que a criança for aprendendo a cuspir, for se desenvolvendo, aí vai aumentando a quantidade de acordo com o que o dentista passar. Qual a importância do flúor? Olha, o flúor, ele vai estar agindo ali no dente, combatendo a doença da cárie, certo? As bactérias que vão ficar lá, o flúor vai neutralizar ali e vai fazer com que ela não se prolifere. Uma outra pergunta. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Pessoas com a língua branca, como deixar a língua rosada? Existe tratamento ou só essa escovação resolve? Então, tem que ser feito um exame clínico aí para ver como que é esse aspecto branco, se é questão de uma má higienização ou se é algum tipo de problema estomatológico. A outra aqui, bom dia, gostaria de saber o que causa o mau hálito e por que eu tenho um pouco. E já fiz exames e não detectou nada. O que pode ser, doutor Fernando? Olha, a questão do mau hálito, tem que ver qual a intensidade desse mau hálito, se é um mau hálito ou uma halitose, certo? Então, se a paciente ela faz a escovação, faz o uso de algum tipo de enxaguante para tratamento, que também não é interessante fazer um uso contínuo de enxaguantes bucais.
E mesmo assim, é persistente, aí vai ter que investigar aqueles outros fatores, como, por exemplo, se tem algum tipo de problema estomacal aí, se tem algum dente que está cariado interproximal, que é entre um dente e outro, e não foi identificado, só vai ser possível ver em uma consulta e tratar, mas só com um exame para poder ver o que está causando. Aqui outra, bom dia para todos. Meu nome é Graziele, sou de Bom Conselho, mas estou morando em Campo do Paranaíba, deve ser isso, em Campo do Paranaíba, Minas Gerais. Eu gosto de fazer uma pergunta para o doutor Luiz. Meu filho tem 5 anos e essa semana ele tentou arrancar, cadê aqui, um adesivo de um brinquedo dentro dele e caiu o dente na boca e não estava mole. É normal ou tem que procurar um profissional? Olha, como o dente dele não estava mole, o interessante era ela ter ido diretamente no dentista, certo? Para ver se conseguia reimplantar esse dente dele. Como não foi feito isso, é interessante também levar para ver se não causou nenhum tipo de lesão, se ele tem apresentado alguma dor na região do dente, mas que aí é aguardar agora o dente permanente erupcionar, nascer. Manda aqui uma foto mais ou menos, olha, porque não dá pra ver, só pela foto assim não é possível verificar, né, doutor? Quer dizer, os jeitos aqui perfeitinhos, caiu apenas um. Tem que realmente fazer um raio-x, porque hoje em dia a questão de dente, tem criança que perde dente mais rápido, outros já com uma idade mais elevada ainda tá com uma dentição mista, que é quando tem permanente e descido. Aqui uma outra, Patrick, bom dia, pergunta ao doutor o seguinte, eu tenho os dentes muito próximos um dos outros e não consigo passar o fio dental. O que é que pode ser? Exatamente, doutor. Tem gente que tem o dente coladinho que não passa uma linha. Como é que resolve essa questão de passar o fio dental, hein? Então, tem que ver aí se não seria um caso de ortodontia. Pode ser que seja um paciente que tenha um apinhamento, os dentes muito um em cima do outro. Mas se for um paciente que muitas vezes já fez até o uso de aparelho ortodôntico, mas mesmo assim não consegue, se queixa, eu não consigo passar o fio dental. A gente pode fazer um pequeno desgaste na interproximal desses dentes para estar ajudando ele a passar o fio dental. Aqui uma outra, bom dia, dente... como é que é aqui, rapaz? Quero que, enfim, para nascer dente, existe algum remédio? Deve ser alguma coisa, doutor, quer dizer... O dentiqueiro. Dentiqueiro, pronto. Então, o dentiqueiro é porque o terceiro molar tem vários nomes, né? Queiro, siso. Isso, então, pronto. Não tem remédio para fazer ele nascer não, tá? Arrancou, não vai nascer outro. Às vezes acontece de algum paciente ficar, meu dente nasceu de novo e tal, mas não, é porque realmente esquece. Tem paciente que leva tempo, entendeu? Então eles acabam esquecendo que tirou, mas o dente não tem remédio para fazer ele nascer. Tem remédio para nascer dente? Eu acho que não tem. Não existe, tem remédio para nascer dente, não. Então, arrancou, tá? Arrancou, pronto. Agora tem que, como eu já disse, né? Tem que acompanhar para ver se esse dente não está prejudicando em nada. Aqui uma outra pergunta. Patrick, bom dia. Eu quero saber do doutor Luiz o seguinte. Eu usei aparelho por muito tempo, porém não corrigiu o problema. Usei por 4 anos. Devo usar mais ou o doutor não recomenda? Obrigado, bom dia. Bom dia. Então, a ortodontia não é a minha especialidade, mas isso varia muito, a questão de tempo de aparelho ortodôntico. Tem casos mais complexos que realmente pode levar bastante tempo. Outros levam menos tempo, mas aí tem que realmente o dentista analisar, ver se tem condição, porque quando você usa um aparelho ortodôntico por muito tempo... 4 anos é muito tempo, doutor? Oi? 4 anos? É muito relevante dependendo do caso. Um caso certo. Complexo não é muito tempo, não. Uhum. Certo? Mas para um caso simples, é muito tempo. Uhum. Então, se a gente tem um caso simples, que poderia ser resolvido em 2 anos, e aí se estendeu para 4 anos, 5 anos, e ficou naquele vai e vem de dente, tem que ver se não prejudicou em relação ao osso, como que tá esse osso. Porque aí... tá tendo formação de osso e depois está tendo uma absorção de osso. E vai e vem, então pode causar uma absorção do dente.
Então, tem que realmente refazer todo aquele protocolo de exames para ver como é que tá. Aqui uma outra pergunta. Patrick, bom dia. Pergunte aí ao doutor se pode retirar o aparelho de contenção inferior. Não consigo passar o fio dental corretamente. Quer dizer, porque segundo o aparelho atrapalha um pouco, né? Ele pode tirar? Como é que fica? Então, eu acredito que ela esteja falando da contenção que coloca depois do aparelho. Exato. Então, se ela retirar a contenção, o dente vai possivelmente voltar ao que era antes. As chances são altas de acontecer. O que tem que ser feito é que ela ir ao dentista para fazer a limpeza, aquela limpezinha de 6 em 6 meses, porque a contenção realmente ela é um pouco chata de ser higienizada. Então, é interessante pacientes que fazem uso de contenção sempre estar indo para fazer a raspagem, que é a remoção do tártaro, fazer profilaxia, e tem vários instrumentos hoje nas farmácias que ajudam a fazer essa limpeza. Sendo assim, quando fala de 6 meses, esse é o período para que a pessoa procure um dentista? Esse é o período mais ou menos? É mais ou menos isso. Como ela está tendo essa dificuldade, tem que ver o que está acontecendo aí que não está conseguindo passar, porque o espaço, ele fica. Mas se tiver qualquer resíduozinho ali de alimento ou então o próprio cálculo, o tártaro, ela não vai conseguir e não vai sair com fio dental, nem na escovação. Eu já ouvi uma história, Patrick, clarear o dedo e se enfraquece o dente. É verdade? Tu tem que ter cuidado com o clareamento ou como é que funciona esse negócio? Então, clareamento é um assunto bem polêmico, muitas coisas. Então, ele não enfraquece o dente, mas o clareamento ele tem que ser feito por um profissional, porque aí é a questão da sensibilidade do dente. Porque se você pegar um paciente que ele já tem uma certa sensibilidade e você for colocar qualquer tipo de gel clareador nele, você pode causar aí um problema na polpa do dente dele, ele vinha precisar fazer canal, porque tirou o clareamento, não pode tomar água, não pode fazer nada que o dente dói. Então tem que ser feito esse gerenciamento aí de controle de sensibilidade. Ô doutor, como é o nome daquele procedimento que a gente vê por aí, várias pessoas fazendo? Quer dizer, serra o dente, fica a fim de colocar aquela, eu não sei o nome, mas é uma espécie de uma prótese, eu sei lá. Como uma capinha. Exatamente, para ficar o dente branquinho feito coco. Esse procedimento, o sujeito mais nunca tem o dente normal, né, doutor? E agora? Que os artistas amam fazer, né mesmo? Pois é, exatamente isso aí. Então, a gente tem aí as facetas e temos também as lentes de contato. Porcelana, não é isso? Porcelana. Hoje já tem até mesmo de resina. As facetas em resina. Que são bem mais conservadoras. No caso de muitos artistas, se não me engano, quem postou uma vez foi aquele Carlinhos Maia. Isso. Um microdente. Mas o que é que ocasionou ele ficar com aquele desgaste tão grande? Provavelmente ele tem algum problema que tinha que ser resolvido com ortodontia. Não fez, pulou a parte da ortodontia e aí desgastou o dente e cimentou a faceta. Por isso teve aquele desgaste excessivo. Na maioria dos casos, a gente é o máximo conservador, a questão de milímetros que é feito o desgaste. Faz o desgaste, cimenta e tá tudo certo. Já quando se faz em resina, muitos casos não precisa nem desgastar. Deixa eu te perguntar, quando faz esse procedimento, existe a possibilidade de cair, sair, enfim? Sim. Várias restrições após a colocação de facetas, principalmente se for de porcelana. Porque a porcelana é bem frágil. Você, morder pirulito, se você tem hábito de roer unha, esquece, não vai poder. É mesmo que... Porque pode quebrar. Tanto que, vez ou outra, se não me engano, foi até nesse último Big Brother, que caiu uma lente de alguém. E vira, mexe, a artista tá aí, fulano de tal, cai o dente e tal, não sei o quê. Quer dizer, não é tão, não é seguro quanto o dente normal. Quer dizer, o recomendado sempre é utilizar. E outra coisa também, o sujeito pega, tira os dentes e começa a implantar qualquer coisa, ou então fazer um procedimento parecido para... Não, aqui eu não vou ter mais problema com relação ao dente. E isso muitas vezes não é verdade, não é, doutor? Isso. Então, o que acontece é a gente tem que conservar o nosso dente natural o máximo possível. Nada vai... Hoje a gente tem os implantes, tem tudo evoluído muito bem na odontologia, sim. Mas nada vai substituir ao dente que a gente tinha antes. Me diga uma coisa, a obstrução, ela não tem cárie. É verdade que a obstrução, a cárie consegue
entrar ali ou não? Na obturação. Na obturação, é isso. Pronto. Então, na obturação, quando... provavelmente alguém aqui já ouviu, o seu dente está infiltrado. A restauração infiltrou. Isso quer dizer que teve ali uma má adaptação daquele material restaurador, no caso a resina. E aí, ali por baixo, no decorrer de alimentação da pessoa, a cárie foi lá e fez uma moradia e começou a desgastar aquele tecido ali embaixo. Aí tem que remover essa restauração antiga e fazer novamente a restauração. Uma outra aqui, bom dia. O que é tártaro e como tratar? Como tratar o tártaro? Então, o tártaro, ele é o acúmulo do biofilme. O que é o biofilme? É a sujeira que fica no nosso dente após as refeições. Então, ele vai começar a acumular ali. Se você não faz a boa higienização, ele vai formar esse tártaro, que parece uma massinha amarelada. Geralmente fica nesses dentes inferiores, ele sempre fica assim próximo à língua. Sempre é bem comum, justamente por aquele aspecto que a gente falou no bloco anterior, de alteração de saliva. Uhum. Porque quando a gente se alimenta, vai ter uma alteração do pH da saliva. Após a alimentação, ele vai neutralizando e volta ao normal. Então, quando a gente acumula esse biofilme, aí ele vai formar o tártaro, que se não tratado, que o tratamento é a remoção dele através de... Quando vai fazer a limpeza lá no consultório, ele pode desenvolver problemas periodontais. Aqui uma outra. Bom dia. Doutor, o senhor falou sobre enxaguante bucal, que trata mau hálito. Qual que o senhor indica? Quer dizer, aí fica muito pessoal querendo saber qual que o doutor indica. O enxaguante o enxaguante bucal, ele é um tratamento. Certo. O pessoal tem o costume de escovar o dente, vai lá, o famoso Listerine, né? Uhum. E faz o bochecho. Isso não é interessante, porque aí toda essa colônia de bactérias que a gente tem na nossa boca, ela vai acabar criando uma resistência. E aquele efeito que ele é para ter, ele não vai ter mais, por causa da resistência das bactérias. Então, se você gosta de usar, vai alternando, vai usando, tipo, um dia sim, outro não, um horário específico. Quer dizer que ele pode perder o efeito? Pode perder o efeito. A longo prazo, ele vai perder o efeito. Muito bem. 11h42, bom dia. Doutor, é verdade que a chupeta pode danificar a boca da criança e pode levar a danificar os dentes permanentes futuramente? É verdade, doutor? Sim, não só a chupeta, como também o hábito de chupar o dedo. Ah, sim? Sim. Ele vai causar um aprofundamento a longo prazo do palato, que é do céu da boca, e aí vai causar problemas até para a criança conseguir falar. Além dos dentes, vai causar também problemas para a criança falar. Então, depois, quando uma criança que usou por muito tempo chupeta, que chupou o dedo, é interessante ter até o acompanhamento de um fonoaudiólogo. Aqui uma outra pergunta. Patrick, bom dia. Por favor, peça para o doutor deixar... Cadê o número de contato, por gentileza? Ele vai deixar no final aqui. Dona Nina, tranquilo, Nina. Ele vai deixar o telefone de contato já. E para quem tiver alguma dúvida... E, inclusive, deixa eu só aproveitar o parênteses, logo o consultório do doutor Fernando aqui em Bom Conselho, né, doutor? Isso mesmo, se Deus quiser. Estamos organizando para ver a questão dos horários, para eu poder começar os meus atendimentos aqui. Muito bem. Aqui uma outra pergunta, Patrick, bom dia, com relação à escova. Qual a escova indicada para a escovação? Porque tem várias aí no mercado. O que é que o doutor Fernando pode falar pra gente? Então, escova, o ideal é ela ser de macia a extra macia, com cerdas bem... Tem umas que tem, por exemplo, você vê, tem uma bem famosa, a Curaprox, que você vê, ela tem bastante cerdas. É excelente ela. Mas também temos outras no mercado com um valor bem mais em conta e são excelentes. Ela sendo de macia a extra macia, com a cabecinha da escova pequena, é ótima. E as cerdas bem finas. Por que não? Eu até agora não lembro de um dentista indicar a cerda, aquela bem média, aí para por diante. Por quê? Qual a razão? Porque aí vai estar causando danos aos tecidos. No caso, o tecido periodontal. Se você está fazendo uma escovação, você, por exemplo, já tem uma mão pesada,
na hora de escovar, coloca bastante força. Então, você escovando com a escova que ela tem as cerdas mais duras, você vai causar uma recessão gengival, que é quando vai começar a gengiva a subir e a raiz do seu dente vai começar a ficar exposta. Com isso, vem sensibilidade. Ô, doutor, o creme dental, ele vai alterar o pH? Ele não altera? Ele tem pode prejudicar em algum momento a boca do... Olha, o creme dental que pode vir a prejudicar é os cremes dentais que têm promessa de efeito clareador. Por quê? Porque os cremes dentais que têm efeito clareador, eles têm ali na sua composição como se fosse umas areinhas. Uhum. Eles são abrasivos. Isso vai causando um desgaste do esmalte do dente. Então, pessoas que usam muito só esses cremes dentais aí do mercado para clarear, até mesmo esses que tem de carvão ativado, que é péssimo não só para o esmalte do dente como para a gengiva, não vai ser uma coisa que vai ser tipo de um dia para o outro, não. É a longo prazo. Vai ter problema de sensibilidade, vai ter problemas de gengiva. Então, o interessante é usar o creme dental, aquele tradicional do mercado. Qualquer um, do mais barato, tal, também serve? Olha, eu gosto muito de recomendar aos meus pacientes o Colgate Total 12. Ele é um excelente creme dental, tem um custo-benefício muito bom e traz o resultado proposto. Bom dia. Doutor, pode fazer um canal em uma única sessão? E se não, por quê? Pode sim. É mais comum do que se imagina hoje em dia. Antes era uma semana, um mês, 2 meses indo ao dentista para fazer um canal. Hoje a gente consegue já fazer em uma única sessão, muitas vezes em 40 minutos, 1 hora, dependendo de qual seja o elemento dentário. Com sistema rotatório, a gente faz essa desinfecção dos ductos bem mais rápido do que antes, que era manual. Bom dia. E a mamadeira? Já é uma outra pessoa. Uma mamadeira, doutor. E a longo prazo também pode prejudicar os dentes da boca da criança? Dependendo do formato do bico dessa mamadeira, pode sim. E a longo prazo, com certeza, vai estar prejudicando. Mas o caso da mamadeira, ela não é tão constante. É só para alimentação. Não é como a chupeta que a criança vai dormir fazendo aquela sucção. Patrick, bom dia. Por que toda vez que eu vou escovar a língua, me dá vontade de vomitar? Aí eu desisto no meio do caminho. Existe algum outro procedimento? Pergunta aí ao doutor Fernando. Obrigado, bom dia. Então, isso daí é bem comum os pacientes se queixarem de ânsia de vômito na hora de escovar a língua. O ideal é no começo, você não forçar tanto. Vai até o seu limite. Depois vai avançando aos poucos. Tudo é questão de costume. Então, aos poucos, ele vai avançando, fazendo a higienização. Inclusive, o raspador ele pode até ajudar um pouco mais que a escova, pelo formato que ele tem. Patrick, bom dia. Pergunte ao doutor por que criança deve evitar doce. É só por causa da cárie ou tem uma outra coisa que pode prejudicar o dente? Aliás, é uma pergunta interessante. Qual o principal causador da cárie, doutor? Olha, a cárie ela é formada pelo Streptococcus mutans, certo? O bichinho lá da cárie. Ele vai estar lá na nossa boca. Só que aí, com a alimentação, ele vai se alimentar de quê? Dos restos de comidas, principalmente doces. Então, quando a gente tem uma dieta que ela é rica em doces, com certeza a pessoa ela vai ter mais uma probabilidade de ter o problema de cárie. Bom dia. Quem chupa dedo prejudica os dentes em quê? Então, foi como eu falei anteriormente. Da mesma forma da chupeta, vai prejudicar na formação dos dentes quando ele estiver nascendo. Vai ser uma criança que vai ficar dentuça, como se chama, porque vai ficar com os dentes mais vestibularizados, como também vai ter o palato, que é o céu da boca, mais profundo. Então, aí vai trazer problemas até na hora dela falar. Aqui outra. Patrick, bom dia.
Gengivas que sangram com frequência, e principalmente quando vai escovar os dentes, pode ser o quê? Pergunta ao doutor. Isso daí já é uma gengivite que tem que ser tratada, porque se ela não for tratada, ela já vai evoluir, pode evoluir para uma periodontite. Periodontite é quando já está mais avançado e começou a atingir os ligamentos periodontais, que é o que faz o dente ficar duro na boca. Quando a gente tem a perda desses ligamentos periodontais, o dente vai começando a ficar mole. Então, só para a gente deixar organizado na cabeça do pessoal que está nos ouvindo, a gente primeiro tem a alimentação. Depois que a gente faz a alimentação, ficou esse biofilme que vai poder gerar o tártaro. Quando a gente não trata o tártaro, evolui para uma gengivite. Da gengivite, que não é tratada, já vai evoluir para uma periodontite. E assim vai evoluindo. Então, sempre é bom você estar indo ao seu dentista, porque quando tiver o primeiro sinal de uma gengivite, você já tratar. Aqui é outra. Patrick, bom dia. Por que às vezes, quando eu vou comer, eu intencionalmente mordo a bochecha? Quer dizer, o lado interno. Por que isso acontece? Olha, algumas pessoas, por ter a sua oclusão um pouco vascularizada na parte posterior dos dentes, então acaba mordendo. O dente pode ser um pouquinho torto para o lado da bochecha, então pode acabar mordendo. Como também pode ser uma pessoa que tenha a bochecha mais gordinha, então ela pode morder. Como solucionar isso? Se for o caso do dente, ele tá um pouco torto, fazer uso de aparelho ortodôntico para corrigir essa oclusão. E se não for isso, for uma pessoa que realmente tem essa bochecha um pouquinho mais gordinha, hoje já tem a bichectomia, que é a remoção da bola de bichar. Bom dia, eu usei aparelho por muito tempo, porém quando retirei, corrigi o problema, mas o aparelho deixou meus dentes amarelos. Por que isso aconteceu e se existe alguma solução, desde que não seja para raspar o dente, doutor? Não vamos raspar o dente, gente. Então, se o dente está amarelado, aí muitas pessoas, depois que usar aparelho, reclamam um pouco disso, mas é a questão, tipo, que como é a sua dieta, você consome muito café, muito refrigerante, muita comida pigmentada, isso vai ocasionar que o seu dente fique, lógico, um pouco mais escurecido. Mas a questão do aparelho, ele não é o principal fator, é mais a questão da alimentação, certo? Como a gente faz para clarear? Com um clareamento. Que não vai pegar e vai passar uma lixa lá no dente, não. De forma alguma. Muito bem. Doutor, sobre o creme dental Sensodyne, ele realmente dá resultado? Eita, agora dá resultado. Dá, doutor? Dá resultado, sim, quando prescrito de forma correta. Porque aí a gente vê um leque de cremes dentais no mercado, inclusive da própria Sensodyne. Mas você sempre vê o Sensodyne, ele para sensibilidade. Mas hoje a gente já tem Sensodyne para problemas de gengiva e para sensibilidade. Só que tem que ver o grau de sensibilidade, o que está causando essa sensibilidade, entendeu? Então, para poder indicar o creme dental, tem que ser feita a consulta para ver o que causa. Aqui a outra, doutor. Quem tem mais medo de ir ao dentista continua sendo as crianças e os adultos. Até que idade eu posso frequentar? Quer dizer, qual idade pode frequentar o dentista? Não tem idade, né? Não tem idade. Frequentar o dentista a vida toda. Inclusive, crianças, bebezinhos, mães, mulheres grávidas têm que ir ao dentista. Porque hoje a gente já tem pré-natal odontológico. Porque estudos já mostram que problemas periodontais, ele pode causar um parto prematuro. Ah, é? Sim, pode causar um parto prematuro. Então, hoje a gente já tem o pré-natal odontológico. Crianças nos seus primeiros meses, primeiros dias de vida. É interessante ir em uma consulta odontológica para estar vendo como que está a saúde bucal dessa criança. Orientar as mães na higienização. Porque muitas vezes amamenta e bota a criança para dormir. Mas aí passa uma fralda úmida para tirar esse excesso do leite que ficou. Aqui uma outra. Patrick, bom dia. Quais os alimentos que podem alterar a cor dos dentes? Se existe, por gentileza, pergunta aí ao doutor. Qualquer
alimento que tenha pigmentação. Uns com mais, Café. principalmente café, açaí. Açaí também. Molhos de tomate, tudo que tem cor vai alterar. Só que os que mais causam são os refrigerantes e também açaí e café. Aqui, ó. Parabéns, meu primo, pela entrevista. Muitos assuntos esclarecedores. Só não colocou o nome aqui. Pode ser seu primo ou sua prima, enfim. Cadê aqui? Mas conhece aqui, doutor? Conhece? Eu sei. Conheço sim. Essa Nádia. Pronto, então tá aqui, tá parabenizando. Um abraço. Foi com ela o blog, não foi não? Oi? O blog foi... Não, foi não. Na época do blog era com Niedia Camboim. Niedia, né? Confundi aqui. Ô, doutor, vou deixar aqui o espaço para justamente perguntar, você ficar à vontade, para falar onde é que atende aqui em Bom Conselho. E logo o consultório. Ainda não tem o local específico, mas continua atendendo, mas está atendendo assim, pelo SUS, é isso? Pois não? Então, eu estou começando atendimentos pelo SUS na zona rural. Certo. No conselho, lá no Logrador. E aqui na cidade, os atendimentos particulares, eu estou prevendo para começar entre o final desse mês de junho e começo de julho. No mês de julho? De julho. Já agora? Oi? Já tem o local? Oi? Não, ainda não tem um local específico, mas estou organizando isso, tá bem encaminhado. Muito bem. Ó, aqui a sua tia tá aqui, ó, orgulho do meu sobrinho. Olha, a sua tia, como é o nome dela aqui, não botou o nome. A tia não botou o nome, doutor. Olha, como é que é? Eita, tia Rosângela, abraço, tia. Pronto, tá vendo? A Rosângela, pronto, tá aqui parabenizando e também destacando. Aí só mais uma pergunta, doutor. Quer dizer que fica na sua avaliação, primeiro o fio dental, em seguida a escovação. O enxaguante deve-se usar ou pode deixar ele guardadinho lá por enquanto, não tem problema? Pode usar daquela forma que eu disse. Se é uma pessoa realmente que gosta de usar, que não consegue ficar sem usar, faz como eu disse. Usa um horário do dia, usa após o almoço, usa à noite e depois tenta ir diminuindo. Por muito, né? Porque aí a gente deixa mais para usar quando é um tratamento ou então em casos específicos, como eu falei, que não consegue fazer a escovação por estar em uma rotina muito corrida e naquele dia específico vai lá, faz um bochecho e tá tudo certo. Doutor Luiz Fernando Belo, é isso mesmo? É isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Debate desta terça-feira. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, que mandaram mensagens, mandaram perguntas. É muito bom ter esse espaço aqui para poder falar um pouco, porque quando a gente fala de saúde bucal é tantas coisas, são tantas dúvidas, que se a gente fosse realmente falar tudo, a gente passaria aqui um tempão. Mas muito obrigado mesmo, e eu fico à disposição de toda a população de Bom Conselho, da forma que eu puder ajudar, podem me procurar. E vamos cuidar da saúde desse povo. Muito bem. Olha, o debate ficará disponível no nosso portal e será reprisado à meia-noite. Na sequência, veio Tocando Bola e a gente se fala amanhã, 7 da matina. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau. Rádio Papacassa, sempre com o povo.